Existe uma lista enorme que muitas mulheres carregam completamente em silêncio. Não é uma lista de tarefas do dia, é outra coisa. É uma lista de coisas que elas queriam ter feito, queriam ter começado, queriam ter dito. Coisas que ficaram para depois, para quando houvesse mais tempo, para quando as condições fossem melhores, para quando elas se sentissem prontas. Essa lista não está num papel, está na cabeça, e ela pesa de um jeito que é difícil de descrever para quem não carrega uma, porque não é um peso físico, é uma espécie de dívida silenciosa consigo mesma. Uma sensação constante, baixa, quase inaudível, de que você está sempre um passo atrás de onde deveria estar. Se você reconheceu isso, o que vem agora é para você. Porque hoje vamos falar sobre o que está por baixo desse adiamento. Não no sentido óbvio de falta de tempo ou de disciplina, mas no sentido real, que a maioria das pessoas nunca para examinar. E vamos falar através da história de Juliana, que tinha exatamente essa lista, que carregou exatamente esse peso e que descobriu numa tarde comum de sexta-feira algo que mudou completamente a forma como ela se relacionava com o que havia estado adiando. Juliana tinha uma lista guardada numa nota no celular que ela abria de vez em quando e fechava rápido, como quem olha para algo que dói. A lista tinha coisas escritas há meses, algumas há mais de um ano. Procurar um curso de design, conversar com a chefe sobre o projeto, marcar a consulta, começar a guardar dinheiro de verdade, ligar para a mãe mais vezes. 38 anos. Gerente de loja numa rede de varejo em Porto Alegre. 2 filhos, um apartamento alugado, uma rotina que começava cedo e terminava tarde e que não deixava muito espaço para nada que não fosse urgente. Ela não achava que estava adiando a vida. Achava que estava esperando o momento certo, esperando ter mais tempo, esperando as crianças crescerem um pouco, esperando a situação financeira estabilizar, esperando sentir que estava pronta. O que ela não percebia ainda, e o que vai mudar a forma como você vê seus próprios adiamentos, é que o momento certo não existe. Ele é criado. E enquanto você espera por ele, a vida acontece sem você dentro dela. Essa é a história de Juliana. E enquanto você ouve, preste atenção, porque em algum momento você vai parar de ouvir a história dela e vai começar a ouvir a sua. O adiamento tem um disfarce favorito. Ele não aparece como preguiça. Não aparece como medo. Aparece como responsabilidade. Como bom senso. Como a voz adulta que diz, agora não é o momento, há coisas mais importantes. Primeiro eu resolvo isso, depois eu cuido daquilo. E esse disfarce é tão convincente que a maioria das mulheres que vive adiando não se reconhece como alguém que adia. Se reconhece como alguém que é realista, que tem prioridades, que não se permite luxos enquanto há obrigações. Juliana era exatamente essa pessoa. Ela não adiava por falta de querer, adiava por excesso de justificativas que pareciam perfeitamente razoáveis. E cada justificativa era real o suficiente para ser aceita, mas não real o suficiente para ser a verdadeira razão. A verdadeira razão estava mais fundo. E daqui a pouco você vai entender o que era. Porque quando você entender, vai reconhecer algo nos seus próprios adiamentos que talvez você nunca tenha parado para nomear. Era o aniversário de 50 anos de Célia, sua colega de trabalho mais antiga. Não era uma festa grande. Era um almoço simples no restaurante perto da loja, com as pessoas do setor. Juliana foi porque gostava de Célia. No meio do almoço, alguém perguntou para Célia o que ela havia aprendido em 50 anos. Célia ficou um momento em silêncio, olhou para a mesa e disse uma coisa que Juliana não esqueceu mais. Disse: aprendi que a vida não espera você terminar de se preparar. Ela vai acontecendo. E um dia você olha para trás e percebe que passou anos esperando um momento que dependia só de você começar. Silêncio na mesa. Alguém mudou de assunto logo depois. Mas Juliana ficou com aquela frase pelo resto do dia, pelo fim de semana inteiro. E quando abriu a nota no celular naquela noite, aquela lista que ela fechava rápido, ela ficou olhando para ela de um jeito diferente. Porque pela primeira vez,
Ela não viu uma lista de coisas a fazer. Viu uma lista de versões dela mesma que ela havia adiado. Se o que você está ouvindo está fazendo sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda outras mulheres a encontrarem essa história. Agora voltamos para a Juliana. A primeira coisa que Juliana entendeu naquela noite foi algo que parece simples, mas que muda tudo quando você realmente absorve. Cada item daquela lista representava uma decisão que ela havia tomado. Não a decisão de fazer, a decisão de não fazer agora. E decisões de não fazer agora se acumulam. Elas não ficam esperando pacientemente até você estar pronta. Elas vão criando uma distância entre quem você é e quem você poderia estar sendo. E essa distância, com o tempo, vira o peso que você sente sem conseguir nomear. A sensação difusa de que você está sempre um passo atrás de onde deveria estar. Você pode estar pensando, mas eu realmente não tenho tempo. E Juliana também pensava isso. Mas quando ela parou para examinar como usava o tempo que tinha, não o tempo ideal, o tempo real, ela encontrou algo que a surpreendeu. Ela tinha tempo. Não muito, mas tinha. O que não tinha era a decisão de usar esse tempo para o que importava. E a ausência dessa decisão não era inocente. Era um adiamento com outro nome. O que estava por baixo do adiamento de Juliana não era falta de tempo, era medo. Um medo específico que ela só conseguiu identificar quando parou para procurá-lo de verdade. Era o medo de começar e não terminar. De investir em algo e não ser suficientemente boa. De mudar uma coisa e descobrir que a mudança exige mais do que ela estava preparada para dar. Era mais seguro não começar do que começar e falhar. Era mais confortável manter a lista como promessa do que transformá-la em tentativa real. E esse medo não aparecia como medo. Aparecia como prudência. Como ainda não é o momento certo. Como primeiro preciso estar mais preparada. Isso explica por que tantas mulheres competentes, dedicadas, que claramente têm capacidade para o que querem fazer, ficam anos sem avançar nas coisas que mais importam para elas. Não é falta de talento. Não é falta de vontade. É um mecanismo de proteção que confunde segurança com estagnação. E quando ela finalmente entendeu isso, não deu mais para fingir que estava esperando o momento certo. Existe uma diferença enorme entre esperar estrategicamente, quando você tem um critério claro, um momento definido, uma condição real que precisa ser atendida, e esperar por hábito. A espera estratégica tem prazo, a espera por hábito não tem. Ela se renova sozinha, encontra novos motivos toda vez que os antigos ficam sem força, e vai passando de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, sem que você perceba quanto tempo foi. Juliana tinha esperado por hábito, e naquela noite, olhando para a lista, ela finalmente conseguiu ver a diferença. Quando você carrega uma lista assim por tempo demais, o peso se torna familiar, e familiar começa a parecer normal. Mas normal não é o mesmo que certo, e perceber essa diferença é o que separa quem continua esperando de quem finalmente decide começar. Carregar essa lista também tem um custo prático. Ela ocupa espaço mental que poderia estar em outro lugar. Cada item não resolvido é uma decisão em aberto que sua mente processa em segundo plano, consumindo energia que você nem percebe que está gastando. O Guia da Rotina Produtiva existe para fechar esse espaço. É um PDF com 7 passos detalhados mais uma planilha, que calcula automaticamente o que é mais urgente, para que você saiba exatamente por onde começar, sem a sobrecarga de decidir isso sozinha. Tem planejamento por blocos de energia e plano B para os dias difíceis. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas segue aqui, porque o que vem agora é a parte da história que mais vai ressoar. Considere o caso de uma mulher que passou 7 anos dizendo que ia voltar a estudar. Ela tinha o curso escolhido, a instituição pesquisada, sabia quanto custava e em quanto tempo terminaria. Mas havia sempre um motivo para não matricular agora. A situação financeira, a agenda lotada, as crianças pequenas, o trabalho intenso naquela fase.
7 anos depois, as crianças já não eram pequenas. A situação financeira havia melhorado. A agenda havia encontrado outros espaços. E o curso ainda não havia começado. Quando ela finalmente examinou o que havia acontecido, percebeu que cada justificativa havia sido real, mas nenhuma havia sido a verdadeira razão. A verdadeira razão era que começar o curso tornava real uma versão dela mesma que ela não sabia se conseguia ser. E enquanto não começava, essa versão permanecia segura como possibilidade, nunca exposta como tentativa. No semestre seguinte, ela se matriculou. Não porque a situação havia ficado perfeita, porque ela havia decidido que imperfeita também servia. 2 anos depois, ela estava formada. E quando olhava para os 7 anos anteriores, o que sentia não era só arrependimento, era uma clareza simples e um tanto dolorosa. A única coisa que havia faltado era a decisão. É exatamente isso que acontece quando uma mulher para de esperar as condições perfeitas e começa a agir nas condições reais. Você consegue ver esse padrão na sua própria vida? Me conta aqui embaixo o que você está adiando. Eu leio todos os comentários. Juliana passou o fim de semana seguinte fazendo algo que ela nunca havia feito com aquela lista. Não só olhando para ela, mas perguntando para cada item. Por que esse ainda não começou? As respostas foram reveladoras. Para alguns itens, havia razões reais que precisavam de tempo. Para outros, havia desculpas que ela havia tratado como razões. E para alguns, e esses foram os que mais a impactaram, não havia razão alguma. Havia simplesmente o hábito de adiar. O hábito de adiar é diferente de uma decisão consciente de esperar. Uma decisão consciente de esperar tem critério. Quando X acontecer, eu faço Y. O hábito de adiar não tem critério. Tem apenas o conforto vago do ainda não, renovado automaticamente toda vez que o item aparece na lista. E esse conforto tem um custo que não é cobrado de uma vez. É cobrado em parcelas pequenas, diárias, invisíveis. Na sensação de que você está sempre um passo atrás de onde deveria estar. Na culpa que aparece quando você abre aquela lista e fecha rápido. No cansaço de carregar versões de si mesma que você nunca deixou existir de verdade. Pense numa porta que você passa na frente todo dia, mas nunca abre. Você sabe que ela existe. Às vezes para na frente dela e fica olhando. Mas não abre. E com o tempo, você começa a não ver mais a porta. Ela vira parte da parede. Parte da paisagem que você simplesmente atravessa sem questionar. Adiamento funciona exatamente assim. As coisas que você adia deixam de parecer escolhas e começam a parecer fatos. Eu não sou o tipo de pessoa que faz isso. Isso não é para mim. Eu tentaria, mas... E por baixo de cada uma dessas frases, existe uma porta que você parou de ver porque parou de tentar abrir. Existe algo que mulheres que saem do ciclo do adiamento descrevem de formas parecidas, independente do que estavam adiando. Uma sensação de leveza que vem não de ter terminado algo, mas de ter começado. Como se o universo estivesse esperando aquele primeiro passo para começar a se mover também. Como se a decisão de agir tivesse uma resposta que a decisão de esperar nunca recebeu. Não é por acaso. É o que acontece quando uma mulher para de negociar com o futuro e começa a construir no presente. Juliana escolheu o item mais antigo da lista. Não o mais fácil, o mais antigo. O curso de design que estava ali há 14 meses. Ela não pesquisou o curso perfeito. Pegou o que havia pesquisado antes, viu que ainda existia e se inscreveu. Levou 11 minutos. 11 minutos para desfazer 14 meses de adiamento. E o que ela sentiu quando fechou a tela de confirmação não foi euforia. Foi algo mais quieto do que isso. Uma sensação de que ela havia feito algo que estava atrasado. Não no sentido de culpa, mas no sentido de alinhamento. Como se uma parte dela que estava esperando há muito tempo tivesse finalmente recebido uma resposta. Lembra da Juliana que tinha a lista guardada na nota do celular, que abria e fechava rápido porque doía olhar? Ela ainda tem uma lista. Mas hoje, quando abre, o que sente não é culpa, é direção. Porque a lista deixou de ser um arquivo de adiamentos
e virou um mapa de construção. O que muda quando você começa não é só o item que você começou. Muda a relação que você tem com o que é possível para você. Cada coisa que você começa é uma prova, dada a você por você mesma, de que você é capaz de mais do que estava permitindo. E essa prova se acumula, não de forma dramática, mas de forma silenciosa, consistente, real. Considere ainda o caso de uma mulher que havia adiado por 4 anos uma conversa difícil com a irmã. Não uma briga. Uma conversa honesta sobre algo que havia criado distância entre as duas. Ela sabia que precisava acontecer. Sabia que enquanto não acontecia, a relação ficava num estado de superficialidade que doía nas duas. Mas sempre havia um motivo para não ser hoje. Não era o momento certo. A irmã estava passando por uma fase difícil. Ela mesma estava ocupada. Depois das festas, seria melhor. Depois do começo do ano, 4 anos de depois. Quando ela finalmente fez a ligação, numa tarde comum de quarta-feira, sem nenhuma condição especial, a conversa durou 40 minutos e transformou uma relação que havia estado congelada por anos. A irmã havia estado esperando também. As duas haviam passado 4 anos adiando algo que as duas queriam e que nenhuma havia iniciado. O que foi perdido nesses 4 anos não volta. Mas o que vem a partir daquele telefonema estava completamente em aberto. E a única diferença entre esse dia e todos os dias anteriores foi uma. Ela pegou o telefone. É exatamente isso que acontece quando você para de esperar o momento certo e cria o momento real. Você conhece uma mulher que precisa ouvir essa história agora? Compartilha esse vídeo com ela. Você não vai saber o impacto que isso vai ter. Mas vai ter. Entender que você está adiando é o insight. Mas manter o ritmo depois que você começa, especialmente nos dias em que a motivação vai embora e o padrão antigo tenta voltar, é onde a maioria das mulheres trava de novo. A diferença entre uma tentativa que vira construção e uma tentativa que vira mais um item abandonado na lista é ter um sistema que funciona mesmo quando você não está no seu melhor dia. O Guia da Rotina Produtiva tem exatamente isso. A reflexão semanal mostra o que realmente avançou, e o plano B embutido garante que nos dias difíceis você não precisa recomeçar do zero. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas segue aqui, porque o que vem agora é o momento em que Juliana vira o jogo de vez. Célia e Juliana se encontraram 3 meses depois, num evento da empresa. Juliana foi até ela e disse que havia pensado muito na frase do aniversário. Célia sorriu e disse que havia dito aquilo porque havia levado 40 anos para entender. Que havia passado a primeira metade da vida esperando estar pronta e a segunda metade fazendo com o que tinha. E Juliana perguntou: "O que você teria dito para si mesma mais cedo?" Célia ficou em silêncio por um momento e então disse: "Que pronta é um mito, que você nunca vai estar completamente pronta e que a única coisa que você precisa para começar é decidir que começar vale mais do que esperar." Isso é o que separa mulheres que constroem vidas que refletem quem elas são das que vivem num estado permanente de quase. Não é talento, não é sorte, não é circunstância. É a disposição de agir antes de se sentir pronta, de começar antes de ter certeza, de abrir a porta antes de saber exatamente o que há do outro lado. Lembra da Juliana que tinha uma lista guardada no celular que abria e fechava rápido porque doía olhar? Hoje ela ainda abre a lista, mas não fecha rápido. Fica olhando, risca o que começou, adiciona o que surgiu e sente algo que ela não sabia que era possível sentir em relação às próprias intenções. Orgulho. Não o orgulho de ter terminado tudo. O orgulho de estar em movimento. De ser a pessoa que abre as portas em vez de passar na frente e não ver. O curso de design ainda está em andamento. Ela está no 4º módulo. A conversa com a chefe aconteceu e gerou um projeto novo que ela está tocando. A consulta foi marcada e feita. O hábito de guardar dinheiro começou pequeno e está se sustentando. Cada uma dessas coisas levou menos tempo para começar do que os meses que ela levou adiando.
E o que ela perdeu nesses meses não volta, mas o que ela vai construir nos próximos está completamente em aberto. A vida não esperou Juliana estar pronta. Ela estava acontecendo de qualquer jeito. A diferença é que agora Juliana está dentro dela, não do lado de fora, esperando as condições que nunca chegariam perfeitas. 6 meses antes, Juliana entrava em casa no final do dia, carregando não só o cansaço do trabalho, mas o peso daquela lista que nunca avançava. Hoje ela entra com algo diferente, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ela parou de viver em débito com as versões de si mesma que havia adiado. E essa diferença, que parece interna e invisível, muda o tom de tudo que vem depois. Existe algo que mulheres que saem do ciclo do adiamento profundo descrevem com uma consistência que é difícil de ignorar. Uma sensação de que quando elas pararam de negociar com o futuro e começaram a agir no presente, o presente começou a responder de formas que o futuro nunca havia prometido. Como se houvesse algo maior que só se move quando você se move primeiro. Como se a vida estivesse esperando não pelo momento perfeito, mas pela decisão real. Não é coincidência. É o que acontece quando uma mulher para de esperar permissão e começa a construir. O que foi mais impactante para você na história da Juliana? Comenta aqui qual item da sua própria lista você está adiando há mais tempo. Eu leio todos. Agora você conheceu a história da Juliana e entendeu que adiamento não é falta de tempo. É uma decisão disfarçada de espera, que o momento certo não existe, mas pode ser criado, e que a única coisa que separa quem constrói de quem fica esperando é a disposição de começar imperfeito. A pergunta é: você vai apenas se identificar com essa história ou vai deixar que ela mude algo em você? Me conta nos comentários qual foi sua maior reflexão desse vídeo. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo que continua essa jornada. Não ignore. Ele é o próximo passo.